Se existe um artista que transcende gerações, esse nome é Michael Jackson. E agora, a história do rei do pop ganha vida nas telonas com o aguardado filme Michael. Seja muito bem-vindo, este é o canal Bastidores Nerd. Eu sou o Vini Figueiredo e hoje vamos falar sobre o filme Michael, que na estreia eu assisti e inclusive demorei um pouco a estar lançando esse vídeo para vocês sobre a análise dos bastidores, tudo que envolve as polêmicas inclusive depois que o filme foi lançado, principalmente por parte dos críticos de cinema que detestaram o filme, ao contrário do público que está amando, segundo os dados que a gente pode estar coletando nos sites especializados em cinema. O filme é dirigido por Antoine Fuqua, conhecido por sucessos como, por exemplo, o filme Dia de Treinamento. O longa promete mergulhar profundamente na vida pessoal e profissional de um dos maiores ícones da música mundial. E um dos pontos que mais chama a atenção é justamente o protagonista, Jafar Jackson, que é sobrinho do próprio Michael Jackson. E essa escolha trouxe ainda mais autenticidade ao projeto, já que Jafar não só se parece fisicamente com o cantor, como também herdou muito do seu talento artístico. Então, além de Jafar, o filme conta também com nomes como Colman Domingo e Nia Long, que ajudam a construir um retrato mais humano e complexo da trajetória de Michael. E falando especificamente do Jafar e do Colman, eles simplesmente arrasam nas interpretações. O filme tem furos, tem falhas? Tem sim, assim como a grande maioria, principalmente se tratando em filmes biográficos. Eu gosto muito de Bohemian Rhapsody, gosto também do filme que retratou Amy Winehouse, que também possui muitas falhas, mas eu não vi, por exemplo, nesses dois filmes especificamente, as polêmicas que esses filmes acabaram causando, principalmente, como eu citei agora há pouco, nos críticos de cinema. Por que odiaram tanto? Alguns, inclusive, estavam cobrando o momento das polêmicas na qual envolveram Michael Jackson, e o filme termina antes disso. Ou são totalmente críticos, mau caráter, ou literalmente eles não conhecem a história do Michael Jackson e fazem críticas apenas por querer criticar alguma coisa na qual eles sequer entendem, porque trata-se de uma biografia e o filme é produzido pelos próprios familiares do Michael. Vocês acham que, mesmo na segunda parte do filme que vai acontecer, já está confirmada, vocês acham que essas polêmicas serão retratadas como esses críticos gostariam de ver? Para isso já tem outros filmes, já tem outros documentários que falam muito a respeito. Então, a grande verdade é que a mídia, de um modo geral, sempre tratou o Michael de uma forma diferente comparada a grandes outras estrelas que a gente tem na música, e não só na música, né? A grandes estrelas de um modo geral, atores, cantores, enfim. Esse povo que vive na mídia, né? Alguma coisa o Michael acabou chamando a atenção, mas de forma negativa, para a grande mídia. E isso fica marcado e confirmado com essas avaliações totalmente negativas da crítica, enquanto que, por outro lado, o público está amando o filme. Filme que está rendendo muito nas bilheterias, um grande sucesso. Eu, quando fui assistir o filme de coração aberto, totalmente, já tinha até visto algumas críticas, mas busquei não me deixar levar por esses críticos. Eu mesmo ter a minha opinião. Como eu citei, tem alguns furos, tem algumas falhas, tem alguns erros, deslizes, mas isso não tira a magia do filme. O Jafar e o Colman, eles simplesmente estão fantásticos. Vi muita gente, inclusive, criticando a atuação do Jafar. Em muitos momentos do filme, eu conseguia ver na tela o próprio Michael ali caracterizado no corpo do Jafar. Eu conseguia ver o próprio Michael Jackson. Então, essa experiência, fui assistir com meu filho, foi uma experiência muito proveitosa e eu fico sem entender o motivo de tanta crítica negativa.
O filme mostra momentos delicados. Havia gente falando que querem endeusar, colocar o Michael como santo. Não, eu não vi, não consegui ver dessa forma. Inclusive, com 10 minutos de filme, eu já estava me emocionando com os maus tratos que ele recebia do pai, né? O pai é o grande vilão do filme e o próprio Michael, em muitas declarações, ele falava do pai, mas também agradecia porque se não fosse daquela forma, se ele não, digamos que não tivesse tratado ele e os irmãos daquela forma, ele jamais teria o sucesso, né? Alcançado o sucesso que ele conseguiu alcançar como rei do pop, e que dificilmente outro artista vai conseguir chegar e realizar tudo que o Michael realizou no seu tempo em que esteve conosco aqui. O diretor Antoine Fuqua deixou claro que o filme não é apenas uma homenagem, mas sim uma narrativa completa, abordando tanto o brilho quanto as controvérsias. A produção que tem o envolvimento direto da família do Michael e que garante acesso a conteúdos inéditos e bastidores nunca antes revelados. E como eu citei, né, com a sua estreia e já está um pouco mais de uma semana, o filme tem números impressionantes, tanto nas pré-vendas que ocorreram e também nas vendas e direitos de distribuição. Analistas do mercado projetam uma arrecadação que pode ultrapassar centenas de milhões de dólares, colocando o filme entre as maiores cinebiografias musicais da história, ao lado do sucesso, como eu citei agora há pouco, Bohemian Rhapsody. E uma grande curiosidade, né? Você sabia que o Jafar Jackson passou por meses de treinamento intensivo para reproduzir os movimentos icônicos do seu tio. Algumas coreografias foram recriadas com base em registros originais que nunca foram divulgados para o público. Os figurinos foram produzidos com base em peças reais usadas por Michael ao longo da carreira. E como eu falei, o filme é uma homenagem ao Michael. Nesse filme você vai reviver momentos históricos, desde o sucesso do Jackson 5 até o auge, com álbuns lendários, como, por exemplo, muito focado no filme, o álbum Thriller. Mas o filme vai além da música, ele promete mostrar o homem por trás do mito. E como eu falei, o filme retrata o lado humano do Michael. Um garoto que, nas primeiras cenas, aliás, a primeira cena do filme mostra ele sentado em casa, olhando pela janela e vendo crianças brincarem na rua. E ali o filme já transmite para você o sentimento de que o Michael não teve infância. Muita gente fala que na vida adulta do Michael, ele era um adulto muito infantilizado, justamente por isso, porque ele foi proibido de ter infância. Desde muito novo, ele já foi praticamente que obrigado pelo pai a cantar junto com os irmãos no grupo Jackson 5. E quando esse grupo desponta, faz sucesso, aí é que tchau infância. A vida de Michael se transformou de uma forma que acabou tirando dele essa possibilidade de brincadeiras, de proveitos, viver realmente como uma criança. Então ele não teve isso. Ele foi guardando isso dentro de si. E que quando ele se liberta definitivamente das garras do pai que o tinha como um produto, não como um filho, era simplesmente um produto. E tem na cena do filme do acidente com o cabelo dele, o pai, né, todo mundo preocupado ali no hospital, procurando os médicos para saber notícia, e o pai fala o quê? Quando ele vai voltar aos palcos? E a mãe do Michael olha, né, com aquele olhar de assustado. Eu disse, o quê? Você, tá preocupado com os palcos, com os shows? E ele tenta desconversar dizendo, o palco é a vida do Michael. Ele não vai conseguir ficar muito tempo longe dos palcos. Mas na verdade o sentimento dele era de sugar, né? Tanto que ele insiste várias vezes, mesmo quando o Michael lança o disco Thriller dele, o pai dele faz com que ele ainda faça uma turnê com os Jackson 5, e ele queria essa continuidade. E no final dessa turnê, o filme mostra, o Michael inclusive fala que é o último show da turnê com os Jackson 5, e o pai dele fica louco ali nos bastidores, porque ele já tinha se libertado e ele queria novamente essa liberdade para seguir carreira solo. Então, e o Michael tem muito medo do pai, por tudo que ele sofreu na infância, na adolescência, todo aquele período em que ele esteve nos Jackson 5.
né? E o filme mostra até o momento em que o Michael contrata seu empresário, que vai conduzir a carreira do Michael a partir de então, e a primeira obrigação que ele pede a esse empresário é justamente para que demita o próprio pai, né? E ele é demitido por fax. E é bem icônica essa cena. E assim, você vê os bastidores da vida pessoal, um pouco da vida pessoal do Michael, que ele vivia em casa, os bichos que ele tinha de estimação, um chimpanzé, uma cobra, uma girafa. Então assim, ele tinha essa necessidade. Aquilo fazia parte, para ele, aquilo fazia parte da sua felicidade. Aquilo era ser feliz. Então, ele buscava isso na sua fase adulta, justamente para preencher vazios de traumas que foram feitos desde criança. Então, é um lado humanizado do Michael. Todo mundo sabe do lado filantrópico do próprio Michael com crianças em hospitais, as doações, principalmente voltada para crianças. Então ele tinha esse lado humano que muita gente sabia, mas a mídia fazia questão de estar apagando e manchando com as polêmicas que vão vir, possivelmente, na parte 2, talvez de uma forma mais amena. O filme tem a colaboração dos familiares, ou quase todos os familiares, por exemplo. O filme, ele esconde uma parte dessa família, né? A única irmã que aparece é a Latoya. Janet Jackson sequer citada, não aparece em nenhum momento do filme. E dizem aí nos bastidores que ela não concordou com grande parte do roteiro, enfim. Ela não é citada no filme. E se ela não foi citada nessa parte 1, na parte 2 eu acho pouco provável que isso venha a acontecer também. Mas enfim, eu curti o filme, eu gostei, eu tô entre os... Eu não sou um grande fã do Michael Jackson, eu gosto de Michael Jackson, eu acho a história dele curiosa, polêmica, divertida em alguns momentos, principalmente na questão musical. Eu não gosto de todas as músicas, obviamente, é porque não sou um fã de carteirinha, mas gosto de Michael Jackson, tá? Então, vale a experiência. Não vá na onda de críticos, vá na onda das pessoas que foram para curtir o filme. Tem muito crítico aí amargo, azedo, que tá criticando e tá indo no velho Maria vai com as outras. Não faça parte disso. Dê uma chance para o filme. Assista como eu fiz, de coração aberto, sem esperar muita coisa, e saia deslumbrado, porque o som é excelente, as atuações, as coreografias são maravilhosas, são magníficas, vale muito a pena de verdade. O filme termina ali por volta de 89. Eu acho que o que esse cara se entregou no filme para incorporar o tio vale muito o seu ingresso. Então fica essa dica, vale muito a pena. E aí, será que Michael vai fazer jus ao legado do rei do pop? Se você é fã, esse é um daqueles filmes que não dá para perder. Já deixa então o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui qual música do Michael Jackson não pode faltar no filme. Porque quando o assunto é Michael, a expectativa sempre vai lá no alto. Abraço, até o próximo vídeo.